Soldados da Luz, Guardiões das Virtudes. Hoje, dia 16 de junho de 2024, um domingo, o ritual 43 de 2024, ritual 296 do Instituto das Virtudes, da Ayahuasca e do Sol. Ritual em homenagem ao rei Mariri, que está aqui o rei, né? O rei Mariri, para quem não conhece, né? E a rainha Chacrona, que está aqui do meu lado. Então hoje o ritual é em homenagem a essa família real, do reino vegetal. E o tema de hoje, a Ayahuasca, né? Então é um dia especial para nós, né? O Diego está aqui, né? Eu não sei falar o nome dele indígena. Diego. Caraichu. Né? Caraichu, né? Que nos acompanhou no ritual, né? Apresentou uns rezos, algumas músicas xamânicas, né? Então a Ayahuasca eu conheci no ano 2000, em janeiro do ano 2000. Portanto, agora, né, em janeiro deste ano, faz 24 anos que eu conheço a medicina sagrada. E eu conheci, né, porque nada acontece por acaso, né, eu estava no Shangri-La, aqui em Londrina, onde atendi o Sr. Meton, que é um farmacêutico homeopático, né? E eu estava lá, né, como sempre, ia buscar uns medicamentos homeopáticos para minha família, para os filhos, e aí estava lá, neste dia, o mestre Pila, dentro da salinha dele, né, sendo atendido, e o mestre Pila estava lá dentro, conversando com ele, falando dos construtores das pirâmides, que eram altos, de cor vermelha e tal, e descrevendo como foi construído pelo processo de levitação, que ele tinha ido lá e tinha visto como era. E eu, ouvindo aquela conversa, fiquei ali colado na porta para ouvir melhor, né? E aí, quando ele saiu de dentro lá, o Sr. Meton e o mestre Pila, aí eu perguntei para ele, falei, eu ouvi aqui, né, vocês conversando, tal, você falando das construções das pirâmides, e me interessou, porque eu sou professor de história, né? Também tenho algumas experiências de viagem astral e tal, mas nunca tinha tido o privilégio de ver, né, esse momento histórico, né, do planeta Terra. E aí ele falou, eu vejo, já vi muita coisa através de um chá que eu bebo, né? Um chá que a gente chama vegetal, mas chama ayahuasca também e tal, né? E olhou bem para mim assim e falou, você quer beber? Aí eu fiquei assim, em estado de choque na hora, né? Aquele jeito do mestre Pila, né? E aí eu falei, eu quero. Ele falou, então é lá na minha casa, sábado, 7 horas da noite. Então você esteja lá, às 7. Mas é bom você ir às 6 horas, porque eu vou ensinar gnoses. Conhece gnoses? Falei, conheço, né? Fiquei 10 anos no movimento gnóstico do mestre Rabulu, né? De 91 até, né, o final de 99, né? Que foi justamente quando o mestre Rabulu desencarnou, né? Em janeiro de 2000. E aí, na sequência, conheci o mestre Pila e conheci a Ayahuasca, né? Veja como nada é por acaso, né? Eu tive toda aquela caminhada ali, né, para ter o conhecimento, né? Porque gnose significa conhecimento, e recebi toda uma preparação, né? Fui seminarista 6 anos, dos 15 anos aos 21 anos, mas nunca tinha visto um conhecimento com tamanha profundidade. No seminário estudei filosofia, teologia, mas era assim, uma teologia, para mim, meio superficial, né? Até onde eu estudei. E eu queria saber mais. Então a gnose me ensinou a ir mais longe. E aí falei para o mestre Pila, conheço, sim. Ele falou, então esteja lá. E aí estive lá no sábado, né? Foi no meio da semana. E fiquei, né, ansioso, esperando, como todo mundo que quando vai beber a primeira vez, né? Que gera uma certa ansiedade, né? De saber o que espera, né? E aí cheguei lá às 6 horas para ter a aula, né, de gnose, depois 7 horas para beber o chá. Eu acho que você estava lá, né, mestre Robson, nesse dia, né? Mestre Robson estava lá nesse dia. Então, ele me deu um copo assim grande, né? Bebi, né? Não senti muito o gosto, para mim foi familiar, porque passei a universidade
toda bebendo guaraná, né? Para poder ficar acordado e aguentar estudar depois de um dia de trabalho. Então eu bebia muito guaraná e eu senti familiar na hora o gosto assim. Bebi normalmente e quando passou uns 20 a 30 minutos, aí veio. E antes disso ele já tinha falado, ó, é lá na casa dele que foi, né? Que ele servia lá antes, não era no sítio, né? E ele falou assim, ó, descendo aqui, tem um banheiro ali, ó. Qualquer coisa você pode descer no banheiro ali. Eu falei, nem liguei na hora que ele falou, né? Mas na hora que veio o efeito, gente do céu. Eu desci aquela escada e vazei dentro do banheiro. E aí me veio, assim, aquela vontade, aquela ânsia de vômito, e eu vomitava e saía, assim, aquele monte de coisa preta, assim, dentro da minha boca, assim. Nada de físico, só espiritual. Aí, de repente, eu olhei, assim, grudado aqui do meu pescoço até a altura da cintura, um ser cheio de tentáculos, assim. E aí, quando eu vomitei espiritualmente, aquele ser foi indo, os tentáculos dele foi esticando, eu falei, ai, estou livre. Aí quando eu penso que não, ele voltou, e bum, bateu de novo no meu peito. E aí agachei assim no chão, ajoelhei e pedi, aclamei a Deus, Criador, ao meu Pai, à minha Mãe Divina, ao meu anjo da guarda, a tudo quanto é santo para me tirar aquilo de dentro de mim, né? Estava grudado aqui, né? E aí me deu aquele impulso, eu levantei de uma vez assim, né? Eu até confesso para vocês que eu ajoelhei e colei o rosto no chão no banheiro e não estava muito limpo, não. Depois do ritual, eu fui lá e falei, não acredito que eu colei o rosto nesse chão. Mas, enfim, quando eu levantei assim, veio aquele impulso assim, aí aquele bicho assim, cheio de tentáculos, parecendo um caranguejo assim, e aí foi indo, foi nos tentáculos, foi esticando, foi, e até começou assim, soltar um por um assim, e aí foi soltando, quando soltou o último, ele deu uma explosão, foi BUM! Explodiu aquele bicho assim, e saiu um monte de luzezinhas, assim, um monte de luzes, parecendo vagalume, bem pequenininho assim, piscando assim e sumindo assim. Foi uma experiência que não tem como esquecer. Por isso que eu falo, a primeira vez, ninguém esquece. E aí depois fui investigar, era um ser que estava grudado em mim já fazia séculos, que estava ali me trazendo uma série de prejuízos, de doenças física, psicológica e espiritual, e eu me livrei daquele ser naquele dia, que foi uma magia, foi fruto de uma magia em vidas passadas, magias que não era da luz. Então a ayahuasca, eu estou contando essa história da minha primeira experiência, como eu conheci a ayahuasca, porque é importante para cada um, né? Então, portanto, o mestre Pila era meu padrinho de ayahuasca. Então a pessoa que te convida para beber ayahuasca, ela se torna o seu padrinho e a sua madrinha. Tamanha é a importância de quem convida você para um ritual de ayahuasca, né? E a palavra ayahuasca, ela tem vários significados, né? E tem vários nomes também. Nós temos o Santo Daime, que foi a primeira pessoa que trouxe a ayahuasca para os homens brancos, foi o mestre Irineu, no começo do século, 1910, 1912. Ele trouxe para nós, homens brancos, com autorização dos indígenas, né? Que foi um pajé, né? Que passou para ele, né, já também com autorização do mundo espiritual. E aí o mestre Irineu deu o nome de Santo Daime. Então muita gente conhece como Santo Daime. Mas depois veio o mestre Gabriel, que fundou também a UDV, e dentro da UDV é chamado de vegetal, né? E tem também Iagé, que também é um dos nomes, e tem ayahuasca, que é o nome dela, né, mesmo, né? Que significa Aya, é a junção de duas palavras, ayahuasca, né, que significa cipó dos mortos, ou vinho das almas. Esses são o significado dessa palavra indígena, né, que é muito importante saber o significado das palavras. Ultimamente eu tenho falado, né? Então, a ayahuasca, ela tem todo um processo, até postei no grupo, né, ontem ou antes de ontem, uma pesquisa na Espanha, pesquisa científica,
né, da utilização da ayahuasca para tratamento de Alzheimer e Parkinson, né, e está tendo resultados positivos, né. Tem outras regiões do mundo, inclusive no Brasil também, né, tem pesquisa em algumas universidades pesquisando a utilização da ayahuasca para cura, né, de várias doenças, que eu saiba na Universidade do Rio Grande do Norte, na USP, na Unicamp, na Universidade Federal do Mato Grosso, né? Tem várias aí fazendo, né? Na Alemanha está bem adiantado o estudo da utilização dessa medicina sagrada para curar, cura física, psicológica, né? E nas instituições ayahuasqueiras, muita cura espiritual também, né? Que aí já não, a pesquisa científica já não vai entrar na cura espiritual. Mas eu tenho acompanhado a ayahuasca, acompanhei lá no sítio, né, do Mestre Pila 20 anos, do ano 2000 até o ano 2020. No ano de 2021, no dia 1º de janeiro de 2021, nós fundamos o Instituto das Virtudes, da Ayahuasca e do Sol, né? Portanto, este ano é o 4º ano, 2021, 2022, 2023, 2024. É o 4º ano que nós estamos aqui. Já passou aqui pelo Instituto, né, segundo os cálculos da Elisângela, mais de 2.000, né, Elisângela? Já. Mais de 2.000 pessoas já passou por aqui. E a maioria teve cura física, psicológica e espiritual. Então, a ayahuasca está aqui, né, nós temos aqui as garrafas, né? E nós recebemos uma informação que nós deveríamos colocar o nome das virtudes. Então tá aqui, ó. Aqui está o jejum. Então é uma graduação que só eu sei, né? Então por que eu coloquei o nome do jejum nessa graduação? Porque a graduação da ayahuasca, ela pode ser grau 8, 9, 10, 11, 12, né? Que a gente fala, né, do grau 8 para frente é semimel. Essa aqui é a castidade, né? E o mel, né, já seria do 12 para frente. 12, 13, 14, 15, 20 seria o mel. Então essas graduações que nós temos aqui, nós temos da graduação 6 até o 12. Né? Aqui está a esperança, né? Então é assim, cada garrafa que eu coloco o nome de uma virtude é mais ou menos relacionado com o grau que ela tem, né? Ou, né, o trabalho que nós estivermos fazendo naqueles dias, por aqueles dias, né? Então é assim que a gente faz. E o efeito da ayahuasca, ele recebe vários nomes. No Santo Daime recebe miração. Na UDV é borracheira. Borracheira, né? Por que borracheira? Porque veio da origem do seringueiro, né? E também porque a gente fica meio mole, né? Assim, né? Então esse nome. E no xamanismo é chamado de força. E aqui no Instituto das Virtudes nós recebemos do mundo espiritual um nome, que é o nome de iluminação. Iluminação da ayahuasca, né? Porque tem a iluminação do jejum, tem a iluminação que você vai receber num determinado dia dentro da tua evolução espiritual. E a ayahuasca é a junção então dos dois, né? Do Mariri e da Chacrona, que é um casal. Então, quando você olha no mundo espiritual, você vê o Mariri assim, ó, já vi várias vezes, já conversei com ele, né, durante os feitios. A primeira vez que eu conversei foi lá no sítio do Mestre Pila, num feitio, né, num preparo. Então, ele estava do lado, assim, de uma coluna, porque lá não está fazendo maceração, está triturando. Então estava triturando o Mariri e eu vi ele do lado, assim, acompanhando, né, a trituração do seu corpo. Aí outra vez eu vi lá no Irerê, ele vindo, né, subindo naquela estradinha assim, acompanhado da Chacrona. E depois nos nossos feitios também eu tenho visto. Então ele se apresenta assim como um jovem de uns 30, 35 anos, robusto, forte, alto e com paramentos reais. Ele é um rei, realmente um rei. Com paramentos reais, né? Algumas vezes com coroa, às vezes não. E a Chacrona, né? O Mariri também tem vários nomes, né? Tucunacá, né? Calpuri, né? Tem o
Pajezinho, tem o Ourinhos. Eu já vi falar de nove nomes, né? Mas eu não conheço os 9, né? Conheço esses que eu acabei de falar só, que tem aqui na nossa região, né? O Diego trouxe a informação hoje que os caciques e os pajés do norte, né? Do Acre, de Rondônia, da Amazônia, foi mostrado para eles, né? Outros cipós, que não é conhecido ainda, é novo, né? Só eles sabem, né? Porque eles são guardiões da floresta, são os guardiões da medicina. Então, é eles que recebem primeiro. E por milênios, por vários milênios, foi passado, né, pela espiritualidade, pelos, né, os seres de luz, por Deus Criador, para os pele vermelhas. Pele vermelha, para cuidar dessa medicina sagrada. E eles cuidaram por séculos e milênios. Tiveram essa responsabilidade e guardaram com todo amor e carinho e utilizaram ela, né, para cura, né, para ver o mundo espiritual. Até recente tem um caso de crianças que sumiram na Colômbia e o exército e as pessoas procuraram as crianças e ninguém achava. E já fazia uma semana que as crianças estavam perdidas no meio da floresta. Sabe quem achou? Um pajé que bebeu ayahuasca e foi pelo mundo espiritual para ver onde que elas estavam e comunicou, né, ao exército onde que estavam as crianças. Veja o tamanho né, do alcance dessa medicina sagrada, né? E só para explicar um pouco aqui o altar, né, que aqui está a cruz egípcia, que significa chave da vida, que está ali, Bruno, ó, a cruz egípcia, né? E ela é chamada também de Ansata, né, que significa vida após a morte. Então ela abre, né, no mundo espiritual portais, abrem portas essa chave. Eu já tenho utilizado ela muitas vezes, né? Há centenas e milhares de anos, né? Eu fisicamente não, meu pai divino, né? Então, ela é chamada chave da vida, que abre portas, portais e tal, né? E foi me mostrado hoje, na viagem astral, que eu deveria fazer esse formato que está aqui, que vocês estão vendo, né? Colocar a chave ali, né, na ponta e mais aqui o altar. Então ia ter um formato dessa chave, né? Mais aqui o cajado do mestre, né, que está aqui, que é o mariri, e aqui o cajado da mestra, né, que também está aqui do lado, né? Que também tem toda uma simbologia. Então tudo isso aqui junto, que vocês estão vendo aqui, o mestre Anubis, o crucifixo, aqui Maria, mãe de Jesus, o leão da lei, né, que está aqui, o leão, e aqui está o sino, que tem todo um significado, né? Então o Instituto, ele vem passando assim por um momento importante da constituição dele, né? Então no primeiro ano foi a nota Dó, no segundo Ré e no terceiro Mi, Dó, Ré, Mi. Então no quarto ano entrou na nota Fá. Então na nota Fá, na nossa vida profissional, estudantil, de relacionamento e tudo, quando chega no Fá, você dá uma caída, né? Assim, você sente o peso. Então você tem que dar uma oitava para subir, né? Para depois para subir para o Sol, Lá, Si, né? Então nesse quarto ano, nós estamos passando por esse momento, nesse semestre. Então, isso que está significando aqui, esse significado aqui do altar hoje, é que nós vamos dar uma oitava. E tudo isso significa o quê? Que nós vamos abrir uma porta, um portal, né? E, então, por isso, só para explicar, né, esse formato aqui do altar, né? E é importante relatar também que a ayahuasca está sendo utilizada de forma ilegal, imoral até, né? Então, nós estamos recebendo informações que tem grupos, pessoas que estão adulterando a ayahuasca, até falei hoje com o Diego, né? Estão colocando corneta de anjo, outros colocam outras coisas, né? Que é ilegal do ponto de vista da lei e do ponto de vista espiritual. Então tem que tomar muito cuidado, né? Quem fica adquirindo ayahuasca por aí, né? É muito perigoso isso, né? Então no Brasil nós temos uma regulamentação, uma lei do Ministério da Justiça que organiza a forma de servir a ayahuasca no Brasil. Com exceção dos indígenas, né, que são guardião da medicina, nós, homens brancos, temos que seguir a lei.
você tem que registrar a instituição, ter uma diretoria, registrar no cartório de títulos e documentos para se tornar legal. Aqui em Londrina, que eu tenho informação, é só a nossa instituição que tem esse documento, esse registro, né? Que está atualizado, que está legal. Né? Tem também em Cambé, né, da Letícia, também está legalizado. Então, infelizmente, a maioria das pessoas de forma fora da lei dos homens e fora da lei divina. Porque para servir essa medicina sagrada, você tem que ter autorização divina também, né? Então, eu quero agradecer aos guardiões de hoje, né? Ao José Marcos, ao Jay. Agradecer às guardiãs das mulheres, a Maria Lúcia, a Elisângela Damas. Agradecer a cada um dos 21 participantes de hoje, né? Ao Diego, que está ali, né? Indígena. Ao Robson Donadio, ao Tiago Rodrigo, ao Charles Aparecido, Eduardo Vinícius, Felipe Aquil, o Tiago, o Ângelo César, André Iúquio, Bruno Amaral, que está ali fazendo gravação para o YouTube, o Diego de Melo e a mim, José Carlos Alves, mestre do ritual. Agradecer a Aline Rodrigues, a Ingrid Aquino, Patrícia Prestes, a Luma, a Ângela Martins Alves, mestra do ritual, minha esposa sacerdotisa. Gratidão pela oportunidade. Força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.